Agora vamos falar da morte de um ator no auge da carreira, Domingos Montanher. Um acontecimento que juntou realidade e ficção e comoveu os brasileiros como há muito tempo não se via. Os nossos repórteres mostram de que forma o ator se afogou nas águas do Rio São Francisco, na divisa de Alagoas com Sergipe. Cenário onde a vida superou a arte de forma trágica. Romeu e Julieta. O ator famoso que nunca deixou de lado as origens do circo. Pai e marido dedicado. Amigo querido por todos e admirado pelos fãs. E não culpa essa história de apartamento, não tem cabimento. Quem poderia imaginar que Domingos Montanher iria partir assim, de repente, sem despedidas? E mais, no mesmo lugar que serviu de cenário natural para o seu último personagem. Como explicar que um rio tão bonito, às vezes de aparência tranquila, esconda perigos que pegaram o ator de surpresa? Quinta-feira, 15 de setembro, Canindé de São Francisco, uma cidade pequena, considerada o oásis do sertão de Sergipe. Há 8 meses, a região passou a ser usada como cenário para as gravações da novela em que Domingos era o protagonista. Essas fotos, divulgadas pela TV Globo, mostram os atores juntos no local da gravação. Domingos, Camila Pitanga e Gabriel Leone. O repórter Diego Barros voltou ao local onde Domingos gravou a última cena da carreira. Uma região que é a cara do sertão nordestino, escolhida como cenário para o personagem vivido por Domingos Montanher. Foi nesta fazenda localizada na divisa dos estados de Sergipe e de Alagoas que Domingos Montanher e Camila Pitanga gravaram juntos as últimas cenas da novela. Após as gravações, os atores e a equipe de produção comemoraram a finalização dos trabalhos. Depois das gravações, Domingos Montanher e Camila Pitanga foram almoçar neste restaurante. Josivânia é a dona e está acostumada a receber vários artistas no estabelecimento. Mas Domingos sempre chamou a atenção. Gostava de um cafezinho, pedia, ficava conversando com a gente, perguntando coisas da região. Muito bem, muito gente boa, muito educado, muito simples também. Depois do almoço, por volta das 2 horas da tarde, Domingos e Camila decidiram dar um mergulho no rio. Ninguém podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Tinha 2 clientes que estavam aqui fora na varanda que perceberam primeiro e correram para lá e gritaram: tem gente se afogando. Aí outro já gritou: não, é o ator da Globo. Aí eu até comentei: é filmagem, não, minha gente. Um dos clientes que estava na varanda era José Bento. No começo, a gente, pelo menos 2, 3 minutos, a gente chegou a pensar que isso poderia ser tudo uma cena, né? Mas o motorista estava muito aflito, pedindo que a gente ligasse. A polícia militar chegou em seguida, 4 homens, mas não conseguiram fazer nada, porque não tinha barco, não conseguiam entrar no rio. E o pessoal daqui ligou para o diretor do hospital, ficou de ligar para o bombeiro, essa coisa toda. E aí a gente caiu a ficha que não era armação, aquilo era real. Os atores estavam tomando banho exatamente nesta parte do Rio São Francisco, que é bastante profunda. O Domingos Montanher tentou atravessar de uma rocha a outra, quando ele foi puxado pela correnteza. A atriz Camila Pitanga tentou puxar a mão do companheiro por 2 vezes, mas não conseguiu. O sargento Solimões foi o primeiro policial a chegar no local para socorrer o ator. Tirou a farda e largou a arma na areia para tentar mergulhar sem o peso das roupas. Contou com a ajuda de um pescador. A gente desceu desesperado aqui por essa encosta aqui, jogando a arma, tirando a farda rapidamente. Chegamos aqui só com a calça mesmo. Os dois conseguiram salvar primeiro a atriz Camila Pitanga.
E a gente foi até lá, ela gritando muito. E a gente pegou ela também, porque eu estava vendo a hora dela de ter um auxiliar desesperado, tentar pular também, né? E colocamos ela no barco. Rapaz, ela estava bem abatida mesmo. Inclusive, quando ela chegou aqui, que a gente botou no barco que encostou lá, ela não conseguia nem falar. Estas imagens feitas por moradores mostram Camila ainda de biquíni no barco. Ela aparece em estado de choque. Desesperada, Camila tenta explicar o que aconteceu. Eu sei que eles estão cansando. Mas demorou, eu gritava, eles não estavam entendendo. Por ironia do destino, no fim da manhã, a dupla de atores havia tirado uma foto com alguns fãs. Entre eles estava o Sargento Solimões. Minutos antes do ocorrido, a gente tinha até encontrado eles lá no hotel onde eles estavam. Tiramos foto, a última foto, acredito eu, que ele tirou. E assim desceu para cá. As polícias civil e militar, o corpo de bombeiros e o grupamento tático aéreo foram acionados. Cerca de 50 profissionais trabalharam nas buscas. O bombeiro Gleidson participou da força-tarefa. Inclusive, eu chamei pessoas populares lá da região, que também já são guarda-vidas, mas não estão trabalhando, que mergulhamos, fizemos vários mergulhos, procura do corpo e procurando também com a esperança de encontrar ele com vida. Quanto mais o tempo passava, a esperança diminuía. O corpo do ator foi encontrado pelos mergulhadores 4 horas depois, a 18 metros de profundidade. Eram 6 da tarde. Turistas e moradores ficaram abalados com a notícia. A gente fica com uma certa tristeza até de vir aqui. Muito triste mesmo o acontecimento. Uma tristeza profunda, sem palavras. Foi o delegado Antônio Francisco que registrou a ocorrência de afogamento. Foi ele também quem ouviu o depoimento de Camila Pitanga. A Camila estava emocionalmente muito abalada, né? Ela relatou-me um caso clássico de afogamento. Os dois estavam na pedra, fizeram um mergulho no local, se distraíram na conversa. Essa conversa, ele os levou à correnteza para um local mais afastado. Camila e Domingos tentaram voltar. A Camila ainda conseguiu e o Domingos nadou e não conseguiu. Nessa tentativa de voltar, ele empreende um esforço físico muito forte e não consegue chegar à pedra. Com isso, ele vai afundando, vai submergindo e emergindo. Repete-se esse processo 2 vezes e, por fim, ele afunda e não mais é visto. Domingos Montanher tinha 54 anos. Domingos só ganhou fama no país inteiro com os últimos papéis que interpretou para televisão. Mas a carreira do ator começou muitos anos antes, no teatro e no circo. Depois de estudar a arte circense no Brasil e na Europa, Domingos Montanher criou um personagem, o Palhaço Agenor. Enxerga mal. Um palhaço diferente, que inovou no palco. Eu, pelo meu tipo e pelo meu jeito, farei Romeu. Fazia números de acrobacia com outro palhaço, o Padoca, interpretado pelo ator e amigo Fernando Sampaio. Eu sou um fracassado. O picadeiro sempre foi a grande paixão. E ver o Domingos num picadeiro, num palco, não esquece. Verônica Tamaoki é coordenadora do Centro de Memória do Circo. Ela destaca a importância de Domingos para o mundo da cultura. Eu acho que a grande contribuição foi isso, de trazer, de retomar, de trazer esse super artista, isso, de dar valor a essa figura tão importante que é o palhaço na cultura brasileira, né? Domingos Montanher e Fernando Sampaio criaram um circo próprio e um grupo de teatro. Então, pra gente é uma grande vitória, vamos dizer assim, poder montar, realizar um sonho. O grupo produziu 12 espetáculos. O artista se formou no Circo Escola Picadeiro e teve como mestre um dos maiores profissionais da arte, Roger Avanzi,
o Palhaço Picolino. Aos 93 anos, ele lembra bem do aluno famoso. Ele queria ser palhaço, era doido para ser palhaço. Eu ensinei para ele a arte do palhaço e ele tinha uma facilidade para aprender, aprendia muito rápido. Eu achei que ele era um dos melhores da equipe que eu ensinava. O mestre Picolino guarda com orgulho esta foto, lembrança do aluno que virou amigo. A estreia de Domingos na Telinha foi em 2008, aos 46 anos, um seriado para TV a cabo. Depois, ele não parou mais. O palhaço de sucesso no circo se transformou no galã da TV. Ele se deu bem no picadeiro, na rua, no palco, e não foi à toa que a televisão foi buscá-lo e trouxe, e ele explodiu, porque ele foi um grande intérprete, né? Em pouco tempo, Domingos Montanher se tornou um ator querido no Brasil inteiro. Em 2012, encarou outro desafio profissional, o cinema. Fez vários filmes, da comédia romântica... Corvo tipo pássaro? Tipo vinho. ...ao drama. Eu devo tudo a ela. Neste longa, o personagem violento deixou o ator irreconhecível. Ou as nossas filhas. O trabalho nas telas não afastou o palhaço do picadeiro. Durante 25 anos, o circo sempre esteve presente no dia a dia do ator. Estas imagens foram gravadas em julho. Domingos convida os fãs para o Festival Mundial do Circo, que aconteceu no Rio. Não percam. É o Circo Brasileiro em cartaz no Rio de Janeiro. O ator era casado há 15 anos com a atriz e produtora Luciana Lima e tinha 3 filhos. Léo, de 13, Antônio, de 9 e Dante, de 5 anos. Nascido em São Paulo, Domingos se mudou para a pequena Embu das Artes, na região metropolitana da capital. A cidade é conhecida por ser o endereço de artistas plásticos e artesãos. Pelas ruas de Embu das Artes, Domingos Montanher é lembrado com saudades. Simpático, sabe? Não tinha, parava, a gente passava, ele parava o carro pra gente passar tranquilamente. É um cara bacana. É uma pessoa simples, né? Essa vizinha de condomínio costumava ver Domingos e a família passeando com frequência. Ele passeava com a criançada, cachorro, um barato. É comum encontrar na cidade fotos de Domingos com os comerciantes. O ator dividia o tempo entre Embu das Artes e o Rio de Janeiro. Vinícius Dalmas é fundador de uma companhia circense do Rio de Janeiro e amigo próximo de Montanher. O Domingos era um cara, o que a gente pode ter de melhor do ser humano. Generoso, atencioso, prestativo, humano. O talento do ator para o circo sempre impressionou. E a especialidade dele eram as cascatas, né? As quedas e cascatas, que são os tombos do palhaço, né? Aquela acrobacia, aquele tombo trucado, aquele tombo arranjado. Domingos prometeu que em breve se apresentaria no Circo de Vinícius. Seria em novembro, mês em que o ator estaria mais tranquilo. Mas o destino deu outro rumo para essa história. Eu acho que a gente tem que comemorar por ter convivido com ele, né? Acho que a gente tem que celebrar, porque ele também nos ensinou muita coisa. A notícia da morte de Domingos também pegou de surpresa os amigos atores. Ele era um cara muito simples, né? Muito humilde, né? De certa forma, é um generoso, né? Assim, um cara um bom colega, né? A gente costuma dizer. A família usou as redes sociais para agradecer o apoio. Disse que precisa de serenidade e discrição no momento que eles descreveram como difícil, íntimo
e delicado. O corpo do ator foi velado neste teatro, na zona leste de São Paulo. Do lado de fora, muitos fãs acompanharam a despedida. O irmão de Domingos agradeceu o carinho do público. Eu agradeço muitíssimo toda a manifestação que está acontecendo. É uma coisa quase que inimaginável. E todos sentem, eu muito mais, e você pode imaginar. Francisco Montagnier destacou ainda as qualidades do irmão. Vocês conheceram não o ator Montagnier, mas vocês conheceram o Montagnier. Isso era a vida dele. Ele representava, ele não representava, ele vivia tudo que fazia com muita dedicação, muito comprometimento e muita força. A mulher de Domingos, Luciana Lima, chegou amparada. Os filhos não participaram do velório por decisão da família. Vários artistas também compareceram. Glória Pires chegou acompanhada da filha, Cléo, além de Antônio Fagundes, entre muitos outros. Logo após o velório, os fãs aplaudiram a saída de Camila Pitanga, que esteve com Domingos nos últimos momentos. Depois, o carro seguiu para um cemitério próximo, no bairro do Tatuapé. O sepultamento também reuniu uma multidão. Este homem se vestiu de palhaço. Fãs queriam prestar uma última homenagem. Amigos e familiares ficaram num espaço reservado. Como explicar uma morte tão repentina? A repórter Cristina Miranda esteve na Prainha, o local visitado pelo ator minutos antes do afogamento, para tentar entender o que aconteceu. A Prainha da Beira-Rio é muito famosa entre os moradores daqui, mas só se aventura quem conhece bem. São muitas pedras, muitos perigos escondidos. Olhando assim nem parece, né? Mas é um perigo danado nadar aqui. O trecho do rio onde Domingos Montanha se afogou é considerado muito arriscado para banhistas. A região lá não é propícia para banho, cara. A região lá não é local de banho. O pessoal vai para lá muito mais teimoso. Já aconteceu vários fatos de afogamento naquela região, naquele mesmo local. Desde 2005, foram registradas 12 mortes por afogamento no município de Canindé do São Francisco. Uma média de 1 morte por ano, segundo dados do SUS, Sistema Único de Saúde. No início deste ano, um adolescente morreu no mesmo local ao navegar com um barco. É uma região que a gente já está acostumado a ver tragédias desse tipo. Bem próximo de onde o ator se afogou fica a hidrelétrica de Xingó. Quando as comportas estão abertas, a correnteza do rio fica mais forte. Segundo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que administra a usina, no dia do acidente com o ator, as comportas da usina estavam fechadas. É que o rio passa por uma seca histórica e a vazão atual é muito baixa. São cerca de 600 metros cúbicos, 1/10 da vazão máxima de 6.000 metros cúbicos. Recentemente, a prainha, onde Camila e Domingos foram nadar, passou por reformas e reabriu há 45 dias. Não há nenhuma placa para alertar os banhistas, nem boias de sinalização para evitar que entrem em áreas perigosas. 5 salva-vidas foram demitidos em fevereiro deste ano por causa das obras no local. Manuel foi um deles. Ele trabalhou 7 anos como salva-vidas aqui. Tirou com vida do São Francisco cerca de 80 vítimas de afogamento. Ali é um local que a gente já tinha como de risco. Qualquer pessoa que fosse se aproximar daqueles locais ali, a gente já fazia a abordagem e já pedia para voltar cá para o local de banho. Por quê? Justamente por conta disso, porque ali a água só leva para o meio do rio. Dali começa a nascer as correntezas. Ele conhece os perigos do São Francisco. Tem regiões no rio que você chega, praticamente você não vê correnteza. De imediato, você sai nadando, já vai notar a correnteza. Quando você nota a correnteza, muitas vezes você não tem como voltar. E suga? Ela arrasta, então as pessoas entram em pânico, quer voltar para o local onde saiu, quando deveria nadar a favor da correnteza, sair mais na frente. E nesse período da pessoa querer voltar, nessa insistência, termina que a pessoa perde forças.
Uma das explicações para a força da correnteza e a formação de redemoinhos é a grande quantidade de pedras ao longo do rio. Segundo especialistas, as pedras formam uma barreira natural para a passagem da água. Elas diminuem o espaço livre e, com isso, as correntezas ficam mais fortes. Quando a água bate nas pedras, ela muda de direção. Essas ondas podem formar os redemoinhos. Este vídeo mostra o treinamento de bombeiros realizado no Rio São Francisco. O grupo que aparece nas imagens saiu de Maceió, distante 295 quilômetros de Canindé do São Francisco, para enfrentar as corredeiras consideradas uma das mais perigosas da região. Nas imagens é possível ver o esforço dos bombeiros para levar o bote para fora da correnteza. No vídeo, gravado logo depois do desaparecimento de Domingos, Camila Pitanga aparece desesperada e faz um gesto com a mão. O movimento circular mostra que seria um redemoinho que teria puxado o ator para o fundo do rio. Logo depois de ser resgatada, Camila ligou para o pai, o ator Antônio Pitanga, de 77 anos, e contou mais detalhes. Ela chorava muito, né? Já fica... querendo entender porque sua filha não está perto de você e está chorando muito, né? E conseguiu, no meio do choro, dizer que aconteceu uma tragédia. É difícil esquecer as palavras que ele ouviu ao telefone. Domingos se foi. A correnteza levou ele desapareceu. Saindo do barco para ir para uma pedra. Quando eu cheguei na pedra, eu percebi que havia uma corrente muito forte, uma correnteza forte. E falei para ele da correnteza para que a gente pudesse chegar direto na pedra. Eu cheguei primeiro, mas ele não conseguiu, ele já estava cansado. Ela só deu tempo de pegar na mão dele e puxando a correnteza, porque a correnteza do rio é diferente, puxa por baixo, né? E ela, no desespero, e ele... mais desesperada ainda, ela tentando segurar, escapuliu, ela segurou novamente, é um desespero total. E aí ele se foi. Para Antônio Pitanga, a reação de Domingos Montanher, num momento de desespero, pode ter ajudado a salvar Camila do afogamento. Minha filha estava indo também. O primeiro gesto seria ele puxar ela, já que ela não está conseguindo. Um gesto nobre, admirável. Até na morte, esse cara foi grande. A morte por afogamento surpreendeu parentes e amigos do ator. Domingos Montanher foi professor de educação física e nadava muito bem. A habilidade na água foi registrada durante as gravações de um seriado para a TV a cabo. Domingos interpretava um detetive e dispensou dublê para cenas no mar. O curioso é que acidentes na água marcaram 2 personagens interpretados por Domingos na TV. No ano passado, o ator fez o papel de um biólogo vítima de um naufrágio. As gravações foram em Fernando de Noronha. O ator aproveitou para mergulhar. Confessou que sentia um pouco de medo dos animais. Há poucas semanas, Santo dos Anjos, o último personagem interpretado por ele, sofreu um atentado e sumiu nas águas do São Francisco. A atriz Camila Pitanga, que fazia par romântico com ele, percorre o rio à procura do amado. Na novela, o personagem ferido é levado pelo Rio São Francisco e é salvo por índios. Infelizmente, na vida real, o ator não conseguiu escapar da morte. Artista de circo, ator de novela e cinema, amigo e pai. Nos últimos dias, o homem que fez muita gente rir provocou lágrimas. Uma tristeza muito grande. A gente achava que essa seria uma tristeza do circo, do teatro, do cinema.
da TV, mas é o Brasil inteiro, é uma tristeza muito grande. Entre tantas homenagens e despedidas, uma foi especial. A mensagem de conforto que veio dos índios para o homem branco. Os índios da vida real que, na ficção, salvaram o personagem interpretado por Domingos. A mensagem dizia: hoje ele se tornou um novo protetor do Rio São Francisco, que estava tão esquecido. A água não tira a vida, dá a vida. Quando ele entrou no rio, se despediu do corpo e da alma. Nasceu em um mundo melhor. Algum dia, os brancos irão entender isso.